eu tenho uma pergunta para te fazer. O que você realmente dá valor? Profunda, né? Quando a gente sabe para onde a gente está indo, fica muito mais fácil se manter motivado. A gente está o tempo todo buscando por respostas, quando na verdade o que a gente precisa são as perguntas certas. A gente aprende muito mais com as perguntas certas do que com as respostas, e eu posso provar isso para você. Me permita uma reflexão. Pensa o seguinte, quando você era criança, parecia que era muito mais fácil você ser feliz, e os teus comportamentos relacionados à sua felicidade eram muito mais simples. Por exemplo, você se sentia muito bem quando você ia brincar com os pés na areia, quando você fazia um pega-pega, um esconde-esconde, ou encontrava aquele teu amiguinho especial. A pergunta que eu te faço é: aonde foi que você se perdeu? Bom, uma explicação sobre a motivação e algumas perguntas que precisam ser feitas podem te ajudar. Para começar, eu vou falar sobre uma frase que eu gosto muito. A felicidade, ela é como uma bolinha. Se você joga ela perto demais, você se frustra pela facilidade. E se você joga longe demais, você desiste pela dificuldade. Tu pode até me perguntar, tá, mas e aí, o que isso tem a ver com motivação? Pois é, primeiro eu preciso te explicar o significado da palavra motivação. Motivação é o impulso ou incentivo que faz alguém tomar uma ação para alcançar um objetivo. Resumidamente, motivação é mover a ação. Porém, existem dois tipos de motivação: a motivação extrínseca e a motivação intrínseca. A motivação extrínseca é uma motivação baseada em motivos externos. Então pode ser, por exemplo, pressão social, uma recompensa ou até mesmo reconhecimento, por exemplo. A motivação intrínseca são fatores internos, motivado normalmente por uma busca por uma satisfação pessoal, não está relacionado a algo de fora de ti. Falei bonito, né? Mas de nada adianta se vocês não entenderem. Eu preciso apresentar aqui para vocês alguns exemplos práticos de cada uma dessas motivações. Vamos começar com a motivação extrínseca. Por exemplo, você vai trabalhar todos os meses para ganhar o teu salário, você mantém uma boa aparência para não sofrer uma zoeirinha do amiguinho ou do amiguinha. Você, por exemplo, vai a eventos sociais, sei lá, teu amigo te convida pra tu ir numa festinha, tu não tá muito afim, mas tu sabe, se tu não for também não vai pegar legal. Os caras vão zoar da tua cara. Posso comprar um celular bonitão, aquele top de linha, porque todo mundo tem, eu não vou ter? É estranho, né? Então esses são alguns motivos de fatores externos que às vezes influenciam os nossos comportamentos. Enfim, são milhares de fatores que eu poderia citar para vocês aqui com relação a essa motivação extrínseca. Então agora vamos para alguns exemplos práticos da motivação intrínseca. Vamos lá, dei um livro só por curiosidade do assunto, então ninguém te indicou, ninguém falou para tu ler, tu quer ler porque tu ficou curioso, tu gostou do assunto que estava ali abordando, então tu quer saber do que se trata. Jogar um videogame só para se divertir, sem nenhuma, digamos assim, pressão social externa, no caso, influenciando esse comportamento. Tocar um instrumento só porque você gosta muito de música. Fazer um exercício só porque você gosta de ser saudável, não para mostrar um corpo bonito, alguma coisa assim. Sei lá, jardinagem, só porque você gosta de planta. Percebe que esses movimentos da motivação intrínseca vêm de dentro de você. Você faz sem nenhum receio de sofrer alguma pressão social, ou se alguém te zoar por isso, você não liga, porque aquilo é muito importante para ti. Consegue perceber a diferença entre essas duas motivações? Uma está muito mais relacionada a uma recompensa ou uma pressão social, e a outra está muito mais relacionada sobre quem somos nós. A motivação intrínseca fala muito sobre quem você é. E a gente pode afirmar isso porque, como eu já disse, você faz independente de julgamentos ou do que as pessoas vão pensar, você faz porque é importante para você. E aí tu até pode me perguntar, tudo bem, mas qual que é o segredo dos hiperfocados ou hipermotivados? A esse tipo especial de foco, Mihai, um psicólogo húngaro-americano, disse uma vez que o hiperfoco, né, ou os hipermotivados, a gente chama de flow, exatamente igual o nome daquele podcast. Na psicologia, o estado de flow é o estado máximo da concentração humana. Sabe quando você está fazendo uma atividade e de repente você nem vê o tempo passar? Pois é, esse aí é o flow. A motivação intrínseca não é a única forma da gente atingir o flow. Na verdade, o nosso foco é moldado pela interação das duas motivações. Não é uma competição. Cada uma tem o seu papel. No entanto, é muito importante esclarecer que, quando a motivação intrínseca é a principal, o estado de flow é favorecido. Por exemplo, se eu começar a academia para ser mais saudável, no caso é uma motivação intrínseca,
favorecerá muito mais que eu continue indo. Agora, se eu for por fatores externos, por exemplo, porque eu quero parecer bonito, eu quero ter um corpo bonito para que as pessoas me elogiem, muito provavelmente eu vou ou desistir no caminho, ou quando eu chegar nesse estado, pode ser que eu não vá mais porque eu atingi o meu objetivo. Outro atributo que a gente pode dar para as duas motivações é o seguinte: a intrínseca, basicamente, são recompensas a longo prazo. Imagina comigo, é como se você estivesse explorando quem é você. Não quer dizer que, por exemplo, hoje você vai fazer uma coisa e amanhã seja a mesma coisa. As nossas motivações intrínsecas, elas mudam de acordo com o nosso amadurecimento. Outro atributo que a gente pode dar para as motivações é o seguinte: a motivação extrínseca é uma recompensa a curto prazo. Por exemplo, rede social, TikTok, Instagram, são recompensas bem a curto prazo. Você tem vontade de fazer essas atividades, a tua motivação extrínseca está pressionando você a fazer aquela atividade. Já a motivação intrínseca são recompensas a longo prazo. Por que a gente pode dizer dessa forma? Porque normalmente as atividades ligadas a ela é para o teu crescimento pessoal a longo prazo, porque trata-se de uma descoberta sobre si mesmo. E isso melhora, a longo prazo, melhora a sua ideia sobre si mesmo. Então é basicamente como se você estivesse se conhecendo. Resumindo, os dois tipos de motivação, eles não se excluem, tá? Isso é importante que fique claro. Eles se complementam. A tua motivação extrínseca, ela vai servir mais para as tuas metas e objetivos, porque são recompensas mais a curto prazo. E as tuas motivações intrínsecas te orientam a longo prazo. O problema começa quando a gente vive em prol de uma ou de outra. Então, assim, a gente pode dizer que o mundo, como ele é hoje, acabou transformando as coisas. Infelizmente, a nossa vida atual nos transformou em máquinas de motivações extrínsecas, porque você é o que você tem. Dinheiro, diploma, trabalho. O resultado disso é que a gente acaba perdendo a nossa motivação intrínseca, que é a que vem de dentro. A motivação intrínseca é a atenção a serviço do eu. Na nossa vida atual, o eu é suprimido, seja por fatores externos, desses que citamos aqui, ou por nós mesmos, que nos culpamos por não estar produzindo alguma coisa. Então essa dimensão do foco acaba ficando deslocada. Como tudo em nós que não é exercitado, é enfraquecido. E aí eu te faço uma pergunta: por que nós nos sabotamos? Nos sabotamos no sentido de definir metas, objetivos, e de repente a gente desiste de tudo isso e acaba até duvidando de quem nós somos, né? Pensa comigo, na tua vida existe um filme que ele se repete todos os dias. Você levanta, come, vai trabalhar, chega em casa, assiste alguma coisinha ou consome algum conteúdo, joga, sei lá. Vai dormir e amanhã isso se repete tudo de novo. Aí você pode até me perguntar: tá, mas isso não é a vida? Olha, durante anos a gente luta para ter uma vida de sucesso. A gente estuda muito, trabalha muito, com o sonho de um dia chegar lá. E aí, em algum momento, você tem uma quebra de expectativa muito grande e você se frustra. Durante anos, você procura por uma felicidade e você não parece muito feliz, concorda? Você ainda quer insistir nesse caminho? Se a gente olhar por essa perspectiva, é como se a tua força intrínseca do eu entrasse em greve, nos deixando ainda mais à mercê dos fatores externos, ou seja, da motivação extrínseca. Prazos, cobranças, litros de café. Fica cada vez mais difícil focar naquilo que é importante. E aí, com isso tudo, vem a culpa. Eu devo ser preguiçoso? Eu devo ser incompetente? Sendo que não é nada disso. Essa questão, por que eu faço o que eu faço? É um chamado. Ignorar isso é o maior erro que a gente pode cometer. Portanto, respondendo a tua pergunta, horas, mas essa não é a vida? Ter uma rotina, trabalhar? O problema não está em ter que trabalhar. O problema é na falta de sentido. De repente, qualquer forma de matar o tempo se torna irresistível. Nem fraqueza, nem preguiça. É só uma desconexão. Quem é que nunca passou por isso? Nesse caso, eu tenho uma frase que pode nos ajudar. Aquele que tem um porquê supera qualquer como. E aí a gente entra num fator lá do começo do vídeo.
onde as perguntas são mais importantes do que as respostas. A vida não é um jogo que se ganha. É um oceano. Se focarmos só na próxima meta, a gente corre o risco de ficar girando à deriva. Em algum momento é preciso definir um norte, não pela expectativa de chegar lá, mas pela intuição de que é um caminho interessante. Porque a real é que não existe o lá. A felicidade não é o destino. A felicidade é o navegar. Um novo dia, uma nova chance de orgulhar-se de si mesmo. Então, para isso, comece com a questão: o que faz sentido para você? E se esse vídeo fez, considera deixar um like aqui, inscrever-se no canal e deixar seus feedbacks ali no comentário. Pelo seu tempo, o meu muito obrigado e até a próxima.